Boa noite. Gostaria de iniciar esse culto de louvor ao nosso Deus através de um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, no seu versículo 2, que diz assim aos nossos corações: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós viemos aqui nesta noite adorar, louvar, exaltar. Esse Deus que nós sabemos que é inigualável, muitas vezes inexplicável, não conseguimos às vezes explicar esse Deus. Ele é eterno, Ele é imutável, perfeito, bom, amor, verdade, misericordioso, compassivo, paciente, fiel, justo. E como esse versículo que nós acabamos de ler neste momento, ele também é santo. E convém que nós que estamos aqui nesta noite também sejamos santos. Que nós possamos neste momento nos esvaziar do nosso cotidiano, da nossa vida secular, nos esvaziar neste momento para adorar esse Deus que é santo. Então vamos nos colocar em pé neste momento e na presença desse Deus inigualável, inexplicável, eterno, justo e santo, vamos adorá-lo através desse primeiro cântico, que diz exatamente isso, que o nosso Deus é santo. Louvemos a Ele. Quando
Deus, com a sua glória, quando invade realmente o nosso ser, Ele transforma as nossas vidas, Ele transforma o nosso viver. Aquele antigo Alex, aquela antiga Amanda, aquela antiga Adriana não existe mais. Agora é uma nova criatura. Que nós possamos a cada dia, a cada momento, ser transformados por esse santo Deus. Amém? Podeis assentar. Agora assentados, abaixa sua cabeça neste momento. Se coloca na presença desse Deus maravilhoso, santo, magnífico Deus. Assim como eu disse, muitas vezes inexplicável, eterno, perfeito, bom, amoroso, misericordioso, paciente muitas vezes em nossas vidas, muitas vezes nós pecando contra Ele e Ele com a sua paciência, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, mantendo-se sempre fiel às suas ricas promessas em nossas vidas, justo, e assim como declaramos através desse louvor, santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, como igreja do Senhor, para juntos, ó Pai, numa só voz, num só louvor, exaltar o Teu magnífico nome, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o nome do Senhor tem poder, ó Pai, poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, principalmente, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Pai, seja instrumento em Suas mãos, Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam usadas, ó Pai, em Suas mãos como vaso, ó Pai. Que nós possamos a cada dia, a cada momento, ó Pai, sermos moldados pelo Senhor, ó Pai. Que a cada dia, ó Pai, nós venhamos ser melhores, ó Pai, do que nós fomos ontem, ó Pai. Que hoje, ó Pai, na Tua presença, nós venhamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Cada pessoa aqui presente, ó Pai, cada família representada, Senhor. Que uma só família do Senhor esteja aqui hoje, exaltando, ó Pai, o Teu magnífico nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante vamos falar o versículo desta semana, versículo esse que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos falar todos juntos o versículo e após a sua referência. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico que tem como título exultação. Exultação. Alguém sabe o que é essa palavra? Exultar? Exultação? Alguém sabe o significado? Não? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe o que é exultação. Muitas vezes a gente vem na igreja, né, às vezes está falando palavra e nem sabe o que significa, né? Exultação nada mais é do que júbilo. É um contentamento, grande alegria, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos fazer conforme esse título, né, desse cântico. Vamos estar alegres e contentes louvando ao nosso Deus. Jubilosos, né, ou louvando a Deus através desse cântico.
igreja deve estar sempre, né? Exultando sempre ao nome do nosso Deus, com muita alegria. Em João capítulo 3, versículo 30, diz assim para as nossas vidas: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes em nossas vidas a gente precisa meditar sobre isso, né? Saber quem nós somos e quem Deus é, né? Que nós possamos sempre meditar sobre isso. E aí sim, nós poderemos cantar esse próximo cântico, que seja realmente engrandecido, né? O Deus em nossas vidas. Através desse próximo cântico, será um momento de nós cumprimentarmos uns aos outros. Dê um grande abraço no seu irmão, no seu amigo, aquele que está aí do seu lado, atrás, à frente. E vamos continuar louvando ao nosso Deus com alegria. Conhecer você foi bom conhecer você, foi bom conhecer você. Amém? Realmente, né? Foi muito bom conhecer a cada um que está aqui na nossa amada e querida igreja, né? É muito bom dizer que realmente nós somos uma família de Cristo, né? Onde nós sabemos que Cristo é o cabeça. Amém? Pode se assentar neste momento e passaremos a falar neste momento dos missionários.
É o nosso momento missionário neste momento. E vamos falar dessa família aí, ó. Alguém conhece? Pastor não vale. Nem esposa de pastor. Alguém conhece? Não? Então vamos passar a conhecer, né? Para isso que nós temos o momento missionário aqui na nossa igreja, para a gente conhecer os nossos queridos missionários. Trata-se do pastor Deusvânio. Projeto onde? Da onde? Acho que o pastor Tomé veio desse estado aí, hein? Ele era missionário nesse estado aí. Bahia, exatamente. Projeto em Cocos, na Bahia, pastor Deusvânio. Ele passou algumas fotos aí pra gente. Essa aí é a fachada da igreja, eles tiraram uma foto de noite, né? É novo esse templo lá, que eles estão ainda em processo de construção, assim como a gente aqui, né? Mas eles já estão mais à frente aí um pouco, né? E essa aqui é uma foto que eles tiraram de dia. Tá aí a fachada da igreja. Vai, não vai. Opa. Acho que deu alguma coisa aí, Davi. Passa aí pra gente. Aqui, ele passou uma foto para mim, nós estávamos conversando, né, via WhatsApp. A parte de dentro da igreja era assim o forro, né? E aí, não está passando aqui ainda. Agora foi. E aí em dezembro, né, iniciou-se a instalação de um forro no templo, né? E aí eles estão muito agradecidos a Deus, porque eles conseguiram aí fazer a parte do forro. Passa aí pra gente, Davi, que aqui tá ruim. E aí eles me mandou um vídeo, né, mostrando como ficou agora, ó. Parte de dentro aí da igreja. Essas tecnologias aqui. Aí o forro bonito agora. Muito bom, né? Deus aí abençoando o projeto do pastor Deusvânio. Aí ele tirou uma foto de como está lá a parte de dentro agora. E aí ele fez esses pedidos de oração, né, para a nossa igreja continuar orando aí pelo projeto dele, né? Então tá aí os pedidos de oração dele, né? Então ele pede pela salvação de almas em Cocos, que é onde ele está lá com o ministério dele, crescimento espiritual dos salvos, término da construção do templo, é o nosso pedido de oração aqui também, né? Ponto de pregação em outra cidade, saúde da Kelly, a esposa dele, que ela tem passado por algumas dificuldades lá de saúde, e a nossa conferência de aniversário em abril. Parece que é igualzinho os nossos pedidos aqui, né? Nós também, conferência de aniversário, construção do templo, né? Então ele pediu para que orasse aí por ele, principalmente por esses motivos aí de oração, tá? Então vamos orar aí pelo pastor Deusvânio. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para orar hoje. Deixa eu ver. Vamos lá. Pode ser Socorro? Pode ser Socorro? Você pode vir aqui à frente? Pegar aqui um microfone para você. Se não, brigam comigo agora, hein? Será que chega? Pode ser. Por favor, Socorro. Oremos. Senhor Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua casa, Senhor. Te peço, Senhor, também por cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Te peço pelo pregador dessa noite, Senhor. Te peço também, especialmente, para todos os missionários, e em especial por o pastor Deusvânio e sua família, pelo projeto dele, a construção, Senhor. Vida salva naquele lugar, Senhor, o crescimento espiritual de cada um, Pai, por a saúde da sua esposa, Senhor. E te peço, Senhor,
que supra todas as suas necessidades, Senhor, que o Senhor conhece o coração deles, Senhor, conhece o desejo deles ali naquele lugar, Pai amado. Amém, Senhor, o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Socorro. Normal. Todo domingo eu também fico para vir aqui à frente. Normal. Bom, vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor aqui à frente. Ela é muito bonita, né? Toca até os nossos corações, mas muitas vezes ela não condiz com a nossa realidade, né? Mas que esta música realmente seja a realidade das nossas vidas, que nós venhamos realmente entregar tudo. E quando fala tudo, é tudo mesmo, né? Nós possamos realmente entregar as nossas vidas na mão do nosso Deus, que é tudo, né? Que nós possamos realmente viver essa verdade, esse cântico que nós acabamos de entoar, amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta parte do culto este, ó Pai, em que tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, ó Pai, de exaltar o Teu santo nome, ó Pai. E seja agora, ó Pai, com essa parte importantíssima do culto, ó Pai, em que o Senhor falará através do Teu servo aos nossos corações e às nossas vidas, ó Pai.
Que esta mensagem, ó Pai, possa realmente tocar o nosso interior, ó Pai. Que essa mensagem possa falar às nossas vidas, ó Pai. Que ela possa mexer, ó Pai, conosco. Ela possa incomodar, ó Pai. E que nós possamos principalmente, ó Pai, viver, ó Pai, a mensagem em nossas vidas. Sejai, ó Pai, também com as crianças, com os dízimos e ofertas recolhidos neste momento, ó Pai. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Podeis nos assentar e as crianças também podem ir para o culto infantil. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Deixa eu olhar para o rostinho de vocês aí. Está todo mundo alegre. Amém? Puxa, que bênção. Adriana. Isso, tudo bem? Alegre? Eric, isso. Eric está feliz aí. Tudo bem, irmã? Ah, essa daqui está meio triste. Não. Roberto. Isso. Irmã Laura. Feliz? Apesar das lutas, né? Muito bem. Deixa eu olhar aqui, Socorro. Está menos nervosa. José Carlos, Patrícia. Nilma, tudo bem, minha querida? Está feliz? Essa daí está sorridente. Querido, nós temos falado sobre vários temas, desde o início do mês bem no finalzinho de dezembro, mês de janeiro. Por exemplo, transformando pedras em bênçãos, lembra? Usamos o exemplo de Jacó, quando ele estava retornando à sua terra, e aí ele achou uma pedra e dormiu, ele teve um sonho. Depois ele fez dessa pedra um altar ao Senhor. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Está vendo? Então, várias situações da vida podem ser transformadas em grandes bênçãos. Depois a gente fala um pouquinho conquistando os nossos sonhos, tá? E geralmente nós temos muitos sonhos, né? Projetos de vida. Quais são os passos para conquistar os sonhos, né? Falamos um pouquinho, usamos o exemplo de alguns homens de Deus na Bíblia, que conquistaram algo na vida, como Sansão, né? Usamos o exemplo de Gideão, muitos personagens da Bíblia. E na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre vencendo os gigantes da vida, tá? E usamos o exemplo de Davi e o gigante Golias, tá? E sempre essa visão de conquista, de posse, de bênçãos, de algo na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre restaurando, vamos ver aqui, restaurando sonhos. Deixa eu só ilustrar para a gente iniciar aí. Uma jovem muito simpática, né, achou um rapaz também simpático, que a pediu em namoro, né, e depois o noivado, e por fim a pretensão de um casamento, né. Aí compraram tudo, a casa, bens, né, e toda aquela euforia para o casamento. Mas um certo dia, aquele rapaz liga para essa moça e diz: olha, não vai dar para continuar mais, né? Então, ou seja, o nosso noivado termina aqui. E aquela jovem, então, na época muito jovem ainda, ela entrou em pânico, né? Sabe? E então, a partir daquele momento, alguns sonhos de um casamento, né? Aquele casamento feliz, bonito, tudo, apesar das lutas, não é? Passou a morrer na vida daquela jovem. Então, todo rapaz que aproximava dela, com algumas pretensões, ela repudiava, ela não queria nenhum relacionamento, porque mexia com a emoção dela, né? E passou-se vários anos, né? E até já com uma certa idade, ela fez tipo um aconselhamento bíblico para a restauração daquele sentimento, né? E por fim, Deus mandou alguém, uma pessoa bacana, que a pediu em namoro, e ela veio casar com esse rapaz, né? Mas esse período de vida, ela teve vários temores em relação a um sonho que ela tinha, de entrar na igreja, né? Até porque o rapaz era de uma igreja, noiva, né? Toda bonitona e tal, e parece que aquele sonho morreu num determinado período. Então, passou-se vários anos para que o sonho, o projeto, ele fosse restaurado, né?
E a minha pergunta nesta noite, será que um projeto da tua vida, um sonho, ele morreu num certo período, né? Ele ficou inerte na tua vida? E eu quero aqui lançar essa proposta de reflexão para que venhamos assim acordar nesse projeto e ver que algumas áreas, né? E até ministerial, entenderam? Até no ministério da igreja, por alguma questão, o nosso projeto de vida, o nosso sonho para aquele ministério, ele apagou por causa de algumas situações da vida. E hoje vamos refletir, segundo a Bíblia, para restaurar esses sonhos nossos, não é? De um ministério, desenvolvimento na igreja do Senhor, né? Então tudo isso é importante na nossa vida, até porque Deus, ele tem esta proposta para cada um de vocês aqui, para ser uma bênção na igreja que vocês estão frequentando, né? E essa igreja, né, que a gente chama organismo, onde a gente é minado por uma rede, então não há perfeição nisso aí, tá? Então não vão entrar num corpo achando que tudo é muito perfeito dentro desse sistema. Então, como criar uma metodologia de vida nesse organismo para sermos uma bênção, amém? Então, vamos aqui para o nosso texto. Muito bem. E aí eu estava pensando também, o pastor Deusvânio, que vocês viram aí, ele é lá de Cocos mesmo, tá? Ele passou um bom tempo, veio naquela época, né, das necessidades, migrou para o interior de São Paulo e ficou ali na cidade de Serrana. E chegou naquela época para cortar cana, né? Vocês sabem que é um trabalho bastante duro. E Deus o abençoou grandemente, esse pastor Deusvânio. Ele estudou, se formou, fez faculdade, né? E ele cresceu financeiramente. E naquele momento de bem, né, onde as coisas eram muito mais favoráveis, de conquista de bens materiais, casa, Deus separou ele novamente para um ministério na própria terra. Então ele deixou tudo aquilo que ele tinha conquistado para ser uma bênção lá na terra dele. Olha que coisa interessante, para ver que os bens que ele conquistou não os prendeu ali na cidade, na região, e sim ele desligou completamente e foi para o campo missionário. E esse trabalho, ele está em média 5 anos. Então, quando nós estávamos vindo aqui para a região, ele estava indo também para Cocos, tá? Inclusive naquele ano ele passou um período lá na Bahia, visitando igrejas, divulgando o projeto. Então veja que bênção que é um projeto missionário, aquilo que vocês têm orado e ajudado financeiramente. Os resultados são magníficos, tá? E então é tão maravilhoso quando a gente vê a igreja já quase pronta, forrada, o grupo, né? É magnífico demais. Então aqueles que puderem um dia, dá uma ligadinha para ele, independente de ser o conselho de missões, bate um papo, olha, estamos orando. Por exemplo, alguém sabe de uma notícia do pastor Silval, por exemplo? Alguém tem uma notícia dele, recente? Então ele começou o primeiro grupo já de reunião lá, amados. Então dá uma ligadinha para ele, inclusive ele é nosso missionário, ele é enviado por esta igreja. Dá uma ligadinha para ele, pastor, estamos aí orando. E ele já começou uma reunião, a primeira reunião, eu não sei qual o andamento ainda. Então, veja que bênção, gente, esses resultados aí. Então, vocês estão de parabéns, porque o bonequinho sempre está fazendo como, Alex? Isso, né? Então, vale a pena investir nesses projetos assim. Beleza, e esse é o sonho da igreja, não só ter esses projetos, mas outros que virão aí, serem inseridos no nosso quadro. Muito bem, João capítulo 11. Evangelho de João. Como era o relacionamento de Jesus e esse João? Alguém sabe de alguma... Ele era um apóstolo, mas em relação a Jesus, como que eles eram? Ah, sim, isso, tá certo. Eram muito amigos, né? A ponto de João deitar, né? Assim no... já pensou que maravilha? É muita intimidade, né? Você chegar assim, então para ver o quanto ele foi assim importante nesse prosseguimento do ministério, tá? Então, estou vendo que vocês estão bem informados aí dessa questão.
capítulo 11, versículo, vamos ler do 35 em diante. Antes de ler, vamos agradecer a Deus. Pai amado, nós não temos palavras para te agradecer por tantas bênçãos recebidas. São além das nossas imaginações. Nós queremos contá-la, mas não são possíveis, porque são muitas coisas. E principalmente ao ver aquela igreja lá em Cocos, quase terminada, a bênção da instrumentalidade do pastor Deusvânio, a sua família, e ver como Deus tem operado grandes coisas. Só temos que te agradecer. Por isso, ó Pai, conduza os comentários da Tua Palavra nesta noite, que ela seja um conteúdo, uma substância plena de avaliação, de conceitos de moral para a nossa vida, extrair da mesma essas pepitas de ouro e refazer na nossa vida durante a semana, durante os meses, para ir assim reestruturando a nossa vida com o nosso relacionamento com o Senhor. E conduza a mensagem desta noite, e que ela venha a ser uma bênção em cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó, Jesus chorou, é um versículo bem curtinho, né? Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, para que esta em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta, e que tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Certa vez alguém disse, um homem sem sonhos é um homem morto. E essa expressão realmente nos chama a atenção. Pela falta de expectativa na vida, pessoas apenas existem e não vivem plenamente. Por isso Jesus nos dá aqui uma abundante lição neste texto aqui, onde ele demonstra primeiramente o seu poder, a sua divindade em ressuscitar o homem morto e mostrando ali o seu poder glorioso perante aquela multidão que estava ali. Quando Lázaro, ele morreu, os sonhos daquela família pareciam ter morrido. Ninguém entendia como Jesus, que ele era amigo de Lázaro. Vocês podem ler o texto depois, todo o capítulo, e ver que havia uma proximidade muito grande com aquela família. E alguém poderia dizer como, amigo da família, deixou com que esse jovem morresse. Ninguém entendia como Jesus, que era amigo, poderia fazer isto aí. Marta e Maria acharam que Jesus tinha se atrasado. Aqui no versículo 21, do 21 em diante, relata que ela falou, Jesus, por que demorou tanto, não é? Para chegar aqui. Mas Jesus, amados,
ele nunca se atrasa para fazer uma grande obra. Sempre ele está presente. Há momentos que pensamos que os nossos sonhos, eles foram sepultados, mas Jesus é o nosso amigo e quer ressuscitar os projetos da nossa vida. Os sonhos humanos morreram, os sonhos de Deus jamais eles podem morrer na vida de alguém. Então ele é quem pode fazer algo na nossa vida. Você tem algum sonho que foi sepultado? Não precisa responder. Medita comigo. Vamos refletir nas ordens de Jesus, nessa mensagem, o que ele fez nesse versículo perante toda aquela multidão. Mas antes, deixa eu relembrar, na mensagem que eu preguei sobre tornando as pedras em bênçãos, eu falei de uma poesia de quem? Lembra ou não? Quem pode lembrar? Não lembra? Quem pode lembrar da poesia que eu usei? Esse autor desta poesia chama Carlos Drummond de Andrade. Pronto. Ninguém lembra? Exatamente. É sobre a pedra. No caminho, que? Há uma pedra. Então vamos relembrar disso aí. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora, quem lembra o porquê dessa poesia? Eu falei até aqui, né? Poxa, Socorro, você está matando tudo hoje. Você veio preparado para matar até gigante. Isso, estava atenta. Então, olha, morreu o filho do Carlos Drummond de Andrade, viveu pouco tempo, né? Havia tanta expectativa e veio a morte dele. E ele fez essa poesia. Parece chatinha, não é? Cheia de repetições, inclusive na época foi muito criticada pelos críticos da época, não é? No entanto, ela tem um segredo muito grande que expressa o coração do poeta, tá? É sempre bom, queridos, você ler essas poesias seculares, elas têm cada um tem uma expressão, né, importante para a vida, sim. Elas não são essenciais não, fundamentais no todo o contexto. Eu só vou viver dessa poesia agora, por favor, não, né? Foi até esse o motivo que eu mencionei a música que foi cantada hoje, domingo passado, porque tem algumas expressões que a gente usa muito, até manda em WhatsApp, né? A minha vida é isso, né? Mas isso não tem tanto significado na nossa vida quando enfrentamos um gigante. Lembra que eu falei aqui? Mostramos exatamente quem nós somos quando enfrentamos uma luta, tá? Aí sim. Às vezes, quando expressamos uma poesia, ela não quer dizer tudo, porque não faz parte da vida da gente. Tá vendo? Então é bem interessante como você analisa essa questão, né? Usei aqui também o hino Minha Pátria para Cristo, ou ver a pátria salva, ou morrer pelo Brasil, né? Assim, o autor, ele estava pronto a morrer, né? Mas acho que eu, Tomé Lopes dos Santos, não estou tão pronto para essa questão hoje, né? Tá vendo? Então, qual é o meu relacionamento com Deus? E, lendo essas poesias, a gente encontra alguns segredinhos dos autores, o porquê. Você vai para aquela poeta Cecília Meirelles, né? Ela sempre tem uma poesia um pouco triste. Aí você vai descobrir a vida dela. Ela tinha uma vida assim, uma vivência um pouquinho em depressão até, né? Não era uma depressão mesmo, mas tinha um vazio dentro dela. Então toda a poesia dela era uma poesia meio triste, mas que fez história na poesia do nosso Brasil. Então vale a pena você analisar, refletir sobre aquele assunto com Carlos Drummond de Andrade havia perdido o filho, né, quando ele então compôs esta poesia. O primeiro item que nós vamos ver aqui, ó,
Já fizemos um momento de reflexão. Essa é a primeira palavra que está aqui no versículo 39. Pode ver na sua Bíblia. Qual é? Tirai a pedra. Se a pedra está no caminho, Patrícia, o que você deve fazer? Tirar a pedra. Exatamente. Não adianta a gente amenizar, né? Então tem que tirar a pedra. Qual é o problema que está me impedindo a sonhar, né? Então vamos ver, analisar com carinho e tirar. E alguns estudos da vida, né? Você vai pesquisando homens daqui, você vai ver que algumas situações na nossa vida, elas chamam de desconstrução, desconstruir alguma coisa que foi construída, né? Por exemplo, a nossa sociedade, ela constrói na mente dos nossos filhos, né, a individualidade. Nós gostamos de ser individualistas, né? Porque fomos construídos assim, fomos condicionados a essa questão. Mas quando adentramos numa igreja, a igreja do Senhor, ela é composta como uma teia, tá vendo? Entendeu? E aí, toda aquela construção, ela tem que ser desconstruída. E demora às vezes, não é? Gasta-se tempo até para ir trabalhando na nossa vida. Mas aí, qual é o segredo? É quando Cristo começa exatamente a atuar na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, amados. Vai tirando de nós aquela situação e vai desconstruindo. E nós vamos ser construídos com um novo formato, com uma nova imagem, que é a imagem que agrada exatamente a Deus. Então, olha, primeiro item. O que diz aqui no 39? Vocês vão ler bem alto comigo. Jesus disse: exatamente. Tirai a pedra. E a irmã então disse: olha, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias, não faça isso não, né? Tá vendo? A própria irmã Marta, ela viu um impossível ali, né? Lembra-se sempre que tudo para Deus é o que, Edílio? Possível. Impossível para o homem, possível para Deus. Quando ele começa exatamente a agir. Naquele tempo, as pessoas eram sepultadas, tipo uma caverna, tá? E colocava ali uma base de pedra, e a pessoa era colocada naquela base ali. E colocava então como segurança, uma pedra na porta ali, lacrada, né? E assim, olhando para todo esse contexto, a pedra representa obstáculos que colocamos à frente dos nossos sonhos. São impedimentos que parece que não podem ser removidos. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta então expressou logo, né? Já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus respondeu então para ela no 40, dá uma olhadinha comigo aí, vamos lá, leia aí para mim. 40, bem alto, todo mundo. Isso, exato, tá vendo? Se creres, verás a glória de Deus. Então, se o impedimento, né, tá ali, lacrado, e você então ouve a voz, lembra que falamos hoje pela manhã? Ouvir a voz de Deus, entra na nossa mente, não é? Quando ouvimos, aí o que vai acontecer? Eu vou crer nessa voz, tá? Quando nós andamos com os nossos filhos, né, eu vejo assim, muitas mães, tá? Desculpe as mães aqui, não é ofendendo ninguém não, tá? Mas vem cá, Rian, bonitinho, vem cá, meu filho. Eu passo, às vezes, a gente vai passar na rua, né? Vamos dizer, essa aqui é rua, passa carro, o garotinho pequenininho, né? Carro para todo lado, correndo aqui, passando, e a mãe vai desse lado, o filho do lado do carro. Não era melhor colocar daqui? Há mais segurança. E Deus é assim, amados. Por exemplo, hoje Miguel já está maior, mas Miguel, sempre quando andava com ele na rua, esse lado passa carro, ele ia desse lado aqui. E assim, ó, segurando na mão dele. Eu não deixava ele segurar a minha mão. Outra coisa que a gente vê muito na rua hoje, é uma mãe andando com quase 10 km por hora,
E o filho anda, olha. Eu vi esses dias lá no centro de São Bernardo, o menininho assim, ó, fazendo ginástica. Quero água. Poxa, será que essa mãe não imagina que esse menino não tem condições de andar nessa velocidade? Não é? A mulher vai com mais de 1000, o menino 2 anos, ele vai desse jeito, já vai treinando para Olimpíadas. Então, para ver que Deus não nos trata assim, Ele sabe das nossas condições. Então, vamos dizer que você tem 2 anos, então Deus vai andar exatamente com ele assim, ó, devagar, não do lado do carro, defendendo ele sempre. Entenderam? Como Deus é maravilhoso, amado. Então, quando Deus, Ele fala para a gente, Ele tem a intuição de exatamente nos abençoar, amados. Então, tirai a pedra. Se eu perguntasse hoje, qual a pedra do seu coração? No caminho há uma pedra. Como eu posso esquecer daquela pedra na minha vida, né? Talvez o homem, Deus pode mudar totalmente, o marido pode ser uma pedra, né? Pode transformar em bênçãos, tá vendo? Ou uma situação da vida. Então temos que tirar, não adianta a gente ficar lamentando, né? Olha, gente, temos que tirar essa pedra. Lamentar é muito legal também, e você lamenta o tempo todo e não resolve. Mas tem que tirar, tem que trabalhar. Isso é tratar daquilo ali que está na nossa vida. Agora aí, eu pergunto, ó, eu tenho até aqui uma... não é preciso esperar milagre naquilo que podemos fazer. Jesus poderia tirar essa pedra, Socorro? Poderia. Mas ele disse, pessoal, por favor, tire a pedra. Jesus poderia tirar a pedra, remover, como ele fez na ressurreição. O anjo veio lá e a pedra foi tirada. Mas ele falou, olha, vocês vão participar comigo nisso aí. Está vendo a importância de cada um de vocês? Tirar a pedra. Então, foi aqueles caras musculosos, igual o Roberto lá, igual o Davi, né? Igual o Zé Carlos, e tiraram a pedra. Então não espere o milagre naquilo que você deve fazer, né? Entenderam? Se eu devo fazer algo, eu não posso esperar que Deus vai fazer por mim. Eu ofendi alguém, por exemplo, eu devo pedir perdão da pessoa, não adianta eu esperar que ela venha, entenderam? Se há um problema no relacionamento, na família, marido e mulher, na igreja, então eu tenho que tentar resolver aquela questão, e não ficar usando de argumento. Está vendo como a pedra está ali, trabalhando na nossa vida? Também Jesus, quando pediu isso aí, ele fez com que através da instrumentalidade das pessoas, o milagre exatamente aconteceu. E Deus é assim, através de você Ele quer fazer um milagre, você é o instrumento dele para operar grandes coisas. Deixa eu só aqui dar um parecer para você um pouco mais humano, tá? Até num certo sentido mais analítico nessa questão. Todos nós temos aqui comportamentos, não é? No caso da Maria, o comportamento dela foi não olhar para o que Jesus, esse versículo aqui que Jesus falou, ele já tinha falado para ela antes, tá? Se crês, verá a glória de Deus. Ele já tinha comentado. Veja a importância disso aí. Então nós temos comportamentos, né, que eles se tornam realmente públicos, né, que são ações públicas, que todo mundo vê, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, né? E o comportamento da Marta foi algo público, entenderam? Mas existe também aqueles comportamentos que eles são chamados privados. Por exemplo, você sente a dor que eu sinto? Não. Eu posso dizer o que eu estou sentindo, dor de estômago, dor de barriga, ninguém vai entender muito. Ah, que pena, pastor, eu tomo um remédio, né? Porque só eu sei aquilo que está dentro de mim. Entenderam? Por isso que assim, é meio complicado quando fala, não,
Alex, eu entendo o que você está sentindo. Na realidade, só ele sabe, que é um pensamento chamado, assim, pessoal dele. E Jesus, ele procura aqui, primeiramente, assim, enfatizar na vida da Marta, que ela tinha um comportamento que todo mundo viu, que ela falou, olha, Senhor, já cheira mal, não é? Aí precisava exatamente acionar aquela ação privada dela, que era crer naquilo que Jesus poderia fazer, e crendo que ia acontecer, a glória de Deus ia se manifestar naquele momento, amados. Está vendo que maravilha? A glória de Deus. Primeiro, lá no coração. Só ela sabia a fé que ela iria exercer através de Jesus, tá? E está lá dentro do seu coração. E esse pensamento, esse sentimento, ele pode expressar, então, na questão pública, que é a questão da vivência, da praticidade, daquilo que você crê dentro do seu coração. E depois ela acabou, então, olha aí, eu sei que eu devo crer para ver a glória de Deus. Então, está vendo os caminhos bem bacana que a gente pode seguir? E então, queridos, olha, não podemos colocar, por exemplo, mas, porém, se Deus fazer. Aqui exatamente foi uma ordem, e a ordem de Deus, ela não pode ser questionada, não é? A ordem de Deus, ela está na palavra, na Bíblia, e o que a Bíblia diz, cabe a mim seguir e obedecer. Está vendo? Que maravilha! Jesus poderia mandado a pedra se mover, como eu já mencionei, sem precisar da ajuda de ninguém, mas ele quis assim para exercer naquelas pessoas o quê? Obediência. Está vendo que coisa maravilhosa? Obediência. E assim então começou a acontecer a ação de Deus ali. E aqui tem uma frase que eu quero deixar com os amados, que cada projeto que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixou de existir. Autor desconhecido. Muitas vezes nós ficamos, assim, eu vou usar essa palavra, capengando muitos anos por não decidir o que nós queremos, né? E eu mencionei até aqui a postura do Abraham Lincoln lá nos Estados Unidos, quando falou, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Falei aqui do Martin Luther King, eu tenho um sonho, né? E eu vou lutar por aquele sonho. Eu quero servir a Deus numa igreja. Aí você olha para a igreja, tem alguns detalhes para ser uma bênção na igreja, não é mesmo? Então, qual o caminho que eu vou seguir? Eu vou continuar sem esses detalhes? Então é preciso começar a caminhar, né, subir o degrau naquilo que uma igreja te oferece. Está vendo que maravilha? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um recém-convertido, o que ele deve fazer? Alguém se converte na igreja, o que ele deve fazer? Depois, batizar, né, tornar membro da igreja, né? Então veja que esses degraus é necessário para que a gente conquiste a bênção, mas a gente continua ali, aguardando, não é? Tira a pedra, não, eu não vou tirar. Então, quando deixamos para trás, né, os nossos projetos, o futuro ele deixa de existir. E qual a pedra que está impedindo os seus sonhos, né? Outro item que a gente vai ver, e então, aqui eu tenho até a poesia que vocês estão vendo, outro item aí houve a ordem de Jesus, né? Vem para fora, lá o 43, vamos lá, bem animados de ser juntos agora, podem ler, 1, 2, 3, já. Isso, vem para fora. Olha, aí a voz de Jesus, né? Uma coisa assim, impossível de se realizar, né? Quantos dias mesmo? 4 dias. Eu lembro que eu fui reconhecer uma pessoa como chama lá onde coloca lá?
Eu não reconheci a pessoa. A gente tinha comido pizza junto, tomado hambúrguer, né, lanche com esse rapaz, e ele morreu por uma situação tão pouco triste, e o pai não teve coragem de ir lá no necrotério, e eu fui lá para reconhecer, né. Eu não reconheci a pessoa, tinha apenas 2 dias, né, estava totalmente diferente, né, e eu fiquei assim 1 mês sem dormir direito, brincadeira. O panorama para mim foi assim muito complicado, sabe? E para você ver, né, a situação que estava a pessoa depois de 2 dias. Pense comigo 4 dias. Mas naquele momento, aquela voz, irmã Cida, vem para fora, saia meu filho, aquele corpo que já estava se desfazendo, se decompondo, passou a compor novamente, aquele sangue que não existia mais, passou a correr na veia de Lázaro, né? Tudo aquilo que estava danificado passou a ser restaurado. Olha que coisa, lá vem Lázaro. Oi, pessoal, tudo bem? Tá joia, hein, amigo? Que prazer revê-lo, né? Que bênção de Deus, amados. Deus, ele faz isto, que chamamos de milagre, né? Vem para fora. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, precisamos crer no seu poder, na sua palavra, pois ele é sempre o mesmo, tá? Não quero, queridos, durante esses dias a gente vem comentando na EBD, né? Ainda, né, nós fazemos da Bíblia um livro religioso, né? Um amuleto na nossa vida às vezes, né? E se fala muito, se defende até uma tese sobre a Bíblia, mas às vezes ela não faz parte muito da nossa vida. Então ela é a autoridade para as nossas decisões. E a pedra removida, Jesus chamou Lázaro pelo nome, né? Normalmente, se tivesse vivo, imagina a voz bem forte de Jesus. Lázaro, né? Pelo nome. É muito importante isso aí, quando Jesus, Deus, olha para você, ele não vai dizer, olha, deixa eu ver você, acho que é Cristiane Lopes, né? Não, Cristiane, não é? Olha que maravilha, que fator fundamental, quando o Senhor, ele expressa diretamente a nós, tá? Ele não usa, não é, nenhum intermediário, ele usa exatamente a sua palavra, para falar ao seu coração, de maneira magnífica. Deixa eu falar para vocês aqui uma ilustração, e alguém já estudou aqui aquela Caverna de Platão, um livro, já viu alguma poesia, algum livro que você já leu, né? E quem futuramente ou gosta de ler, né, ou já estudou, né, geralmente estuda muito em filosofia, né? A Caverna de Platão. E eu achei muito interessante a parábola, né, de Platão, e me chamou muita atenção porque ele fala muito do conhecimento, tá? E ele menciona que como se pessoas estivessem presas aqui, tá? Lá tem uma parede, e essa parede dá espaço para quem passa lá fora. E a pessoa está sentada dessa maneira, olhando, né? E quando as pessoas passam lá, a luz que reflete, ela reflete também uma imagem distorcida das pessoas que estão caminhando, ou alguém coloca lá uma imagem, né? E as pessoas veem aquela imagem completamente o contrário do que é na realidade, tá? E as pessoas estão presas, tá? E quando elas são livres, né? Como fala na caverna, na parábola da Caverna de Platão, uma pessoa se liberta e vai para fora, né? E quando ele chega, ele não consegue ver, né, a claridade ainda, assim, vai de encontro com o seu olhar e não consegue, mas ele vai o quê? Se acostumando com a claridade. Depois que ele entra, ele não consegue mais viver ali na escuridão, no caso, né? E o que fala isso aí para a gente, amados? Eu vou usar como ilustração somente. Muitas vezes nós estamos numa caverna de Platão,
só olhando as imagens de Deus na nossa vida, o dia a dia, como uma imagem um pouco distorcida, não completamente como é a imagem de Deus, não é? Ou a vontade de Deus, a Bíblia na nossa vida. Vê aquela coisa meia embaçada, distorcida, o formato. Então, por isso é importante que venhamos tirar a pedra, né? Tirar as algemas, sair daquela caverna que a gente vive, para sair para fora. Você vai ver que acho que foi Elias, não é? Ele só começou a ver a grandeza de Deus quando ele ouviu a voz de Deus. Ele saiu da caverna. Olha que fator interessante, amados. Ouvir a voz de Deus. E na existência humana, comparavelmente com a situação da caverna, com homens acorrentados, falsas crenças, preconceitos, ideias enganosas, por isso tudo inerte em poucas possibilidades. Está vendo? A sepultura pode simbolizar a depressão, a solidão, a autocompaixão, tristeza que a pessoa guarda em seu íntimo e precisa ser livre, não é? Precisa sair para fora, precisa sair daquele quarto, né? E olhar para a beleza lá fora. E segundo a ideia aqui da alegoria da caverna, quando a pessoa sai, ele vê as coisas diferentes. Quando ele começa a ver a grandeza de Deus, a dimensão de Deus, ele começa a viver um mundo diferente, amados. Está vendo? Que maravilha! Então, queridos, talvez o Senhor está dizendo, Fátima, saia para fora. Mas nós queremos ficar lá na caverna de Platão, acorrentado lá. Vir para fora significa sair das nossas prisões, onde nos escondemos da realidade. Por exemplo, eu visitei um dia um primo da Lúcia. Ele tinha dinheiro, mas ele não saía de casa, ele tinha medo de sair. Ele estava num estado assim de depressão, sabe? O homem não saía, ele estava ali preso, né? Já pensou que coisa triste? Então, para que isso viesse a acontecer, numa mudança dele, deveria ter alguém para ajudar, ou Deus na vida dele, entenderam? E eu fui lá, olha, o nome dele Beto, sai, você tem algo muito melhor lá fora, né? Aqui, nesses metros quadrados, não vai te dar nenhuma solução de vida. Então precisamos olhar, primeiramente, as grandes possibilidades de Deus, amados. É Deus quem faz a obra. Muitas pessoas, quando perdem expectativa de vida, entram numa caverna, onde ficam presos com medo de se mostrarem para as pessoas. Quando você pensa em sua situação, que não tem saída, ouça a voz de Jesus, dizendo, saia para fora, não é? E Ele nos manda fazer exatamente isto. Aqui está mais uma poesia para vocês. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes projetos de vida, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. Seus medos produzirão coragem. Olha que maravilha. Venha para a presença de Deus e saia exatamente desta caverna. A última. Vamos lá para a última. Lembra que o primeiro item teve o quê? Instrumento de quê? Quando ele falou, tire a pedra, quem foi o instrumento ali? Apesar que foi Jesus, mas usou quem? Não, as pessoas, né? A Marta também, ela foi lá ajudar, né? Não sabemos disso. Mas usou pessoas. E no segundo, usou pessoas? Não. Saia para fora, lá vem Lázaro. Eles tinham uma preparação diferente da nossa, eles faziam tipo uma múmia, né? Então o cara veio todo amarrado, né? E saindo para fora, deve ter vindo assim, ó. Já pensou que cena? Você teria corrido, não é? Lá vem.
E todo mundo assim. Todo mundo assim. Não é mesmo? Aí não fazia. E aí, lá vem Lázaro. Talvez a namorada deles. Poxa, que bênção, ressuscitou meu noivo, né? Lá vem ele. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele saiu, todo enfaixado, sujo talvez, o que aconteceu? Vamos mudar. Cadê? Todo engessado, o que aconteceu? Pode olhar lá no nosso. Isso, pessoal, cadê? Vem cá, Zé Carlos, com esse seu músculo grande, Edílio, com esse seu músculo, vamos desamarrar esse homem. Vem cá, Nilma, Eduardo, lá vem Eduardo, todo assim. Vamos desatar esse homem. Usou novamente o quê? As pessoas, olha que bênção, gente. Usou as pessoas. E aqui, ó, só para vocês terem a intervenção divina não anula o esforço humano. Está vendo? Então, Deus intervindo e agindo, não anula a sua ação. Ele quer que você participe no plano dele. Olha que bênção, amados. Por exemplo, Deus poderia ter mandado o anjo, irmã Adriana, para fazer o trabalho lá em Cocos. Mas aí ele quis usar o Deus Vani. Deus Vani é todo certinho, será? Faz tudo? Não. Cheio de falhas e de defeitos. Ele quis usar ele para ser uma bênção lá. Está vendo que maravilha? Para operar grandes coisas. Vamos pensar no outro pastor aí, amigo nosso, pastor Silval. Poderia ter mandado outro lá em Poço de Calda, lugar turístico, né? Que só vai lá a irmã Fátima, a irmã Socorro, fazer turismo lá. Aqueles dois ali, ó. Só gente chique. Né? Mas ele quis usar quem? Silval. Com aquela carinha gordinha dele, quero usar você, meu filho. Está vendo que maravilha? Deus é maravilhoso demais, amados. Por isso, às vezes, nosso mundo de projetos, nós temos um certo preconceito. Nós achamos que os caras que falam bonitos, né, aqueles que sabem falar na frente, é esse que Deus vai fazer grandes coisas. Muitas vezes não. Eu conheci um pastor, ele já faleceu lá em Vitória da Conquista, pastor Edson. Ele implantou a segunda igreja batista de Vitória da Conquista. Você sabe que lá nós temos a maior igreja fundamentalista do Brasil, né? A primeira igreja batista em Vitória da Conquista, ela tem 1.500 membros hoje. E surgiu a segunda através desse pastor. A outra maior, ela nunca se multiplicou. Ela continuou a mesma, né? E a segunda, ela se multiplicou. E eu assisti um dia uma palestra daquele pastor, foi até na AME, ele estava palestrando lá em Dourados, né? Puxa, era tão cansativo, você olhava assim, o jeito de falar, a maneira dele, né? E, entenderam? E alguém talvez nem o convidaria para palestrar, por causa do estilo dele. Mas o que aquele pastor ele fez na obra de Deus, como Deus usou para multiplicar igrejas em Vitória da Conquista. Eu não sei exatamente a população de Vitória, né, da Conquista, mas tem muita igreja naquela cidade, amados. Você bate numa frente de uma igreja, né? Olha que cidade abençoada. Só daquele pastor tem muitas outras igrejas. Eles têm missionário na Inglaterra, na Espanha, daquela igreja, tá vendo? Que maravilha. Então, para dizer, querida Adriana, Deus quer te usar para uma bênção. Deus quer te usar para ser uma bênção na igreja. Robertão, do jeito que você é. Já pensou? Ok, fala assim.
Deus quer te usar do jeito que você é. O que ele tira sarro de mim, tá? Deus quer te usar, dona Laura, do jeito que a senhora é. Davi, pode extrair aquele pensamento negativo da sua mente, do jeito que você é, Deus quer te usar. É brincadeira, tá? Porque Deus quer te usar assim. Viu, Nilma? Tá bom? Olha que bênção, gente. Então, não anula, né, a intervenção não anula a grandeza de Deus. A pedra tinha sido removida, Lázaro tinha vindo para fora, mas havia um problema, eram as ataduras. Lázaro estava todo amarrado, não é, com panos, não podia ver Jesus. Então, pessoas foram instrumento para desatar. Olha que bênção, irmã Dora. Já pensou? As ataduras podem representar o pecado que amarra e prende o ser humano. Pode ser vícios, vaidades, orgulho, incredulidade, temperamento difícil ou alguma situação que prende a pessoa para não servir a Deus. Então, aqui, mais uma poesia da Melissa Radassa, diz assim: assim como encontrarás pedra pelo caminho, acharás também diamante, viu, Zé Carlos? Em só ver as pedras, não é? Achará também diamantes. Não avalieis, cada diamante tem o seu valor necessário. Muitas vezes na vida, nós só vemos as pedras. É ou não é, Nilma? É? Quantas vezes eu na vida já reclamei, já balbuciei, não é? Porque nós temos a tendência de ver somente as pedras, mas existem diamantes também. E nem podemos avaliar esse diamante, porque cada um tem o seu valor. Por exemplo, eu sempre uso, né, eu tenho 2 filhas, cada uma é diferente da outra. Mas nenhuma é inferior à outra. E também, nenhuma é mais amada por ser assim. Entenderam? Todas são amadas do jeito que elas são. Por isso, Deus quer mostrar nesta noite para a gente que você é este instrumento. Então, se ainda está lá, enterrado, né? O seu poço foi entulhado, é hora de cavar para sair água cristalina lá de dentro. Agora, como? Vou fazer um tratamento de choque, né? Eu vou lá, alguém que liga lá a tomada e vai fazer um tratamento em mim. Não creia muito nisso aí, tá? Creia na palavra. É ela que vai operar exatamente grandes coisas na sua vida. A falta de conhecimento da verdade prende nossas vidas. E é necessário conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar daquela situação. Quando você pensar, para a gente encerrar aqui, nosso comentário, em seus sonhos que estão sepultados ou entulhados o seu poço, lembre-se que Jesus te ama muito e é seu amigo, tá? Se alguém da igreja não é seu amigo, Jesus é. Olha que maravilha, né? Olha, alguém não me ama naquela igreja, mas Jesus te ama. As pessoas não me trataram bem, mas Jesus te trata. Então, quem é importante? Tomé, João, Maria, que está me tratando bem, ou Jesus, né? Está vendo? A importância. E que mais? Jesus te chama pelo nome. Dora, saia para fora. Vinícius não, Clóvis, venha. Aí vai usar a senhora para tirar as ataduras. Ouça a voz de Jesus te chamando para fora e te mandando tirar todas as ataduras da vida, te libertar completamente. Por isso, nunca desista dos teus planos, certo? Porque Jesus não desistiu de você, amados. Tá? Talvez alguém desiste, né? Mas Jesus não. E se Jesus não desiste, olha, só cabe a nós dar muitas glórias, né? Ele nunca desistiu de mim. Ele está sempre me chamando pelo nome. E essa é a maravilha. Puxa vida. Aleluia. É isso. Vamos orar, gente.
Ó Deus, sem a tua palavra não somos nada. E por isso, ó Pai, que o comentário da tua palavra, refletida hoje, ela venha servir de reflexão. Podemos analisar e avaliar a nossa vida na tua presença e saber que somente o Senhor pode realizar grandes coisas na nossa vida. O adversário, ele anda como leão, rugindo, buscando a quem devorar. Mas aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ó Pai, o Senhor comprou este povo aqui para ser vencedor. E o nosso adversário, certamente ele ficará envergonhado na presença de Jesus, porque Jesus um dia venceu por nós na cruz do Calvário. Para a glória do teu nome, ó Deus, eu te louvo por cada vida nesta noite. Abençoe cada família, cada criança, cada adulto que saiu do seu lar a fim de buscar a melhor voz do mundo, que é a voz de Deus. Eu te louvo, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Agradecemos então ao pastor Tomé por essa mensagem aos nossos corações, falando sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, mas que principalmente nós venhamos sonhar os sonhos de Deus, não é? Porque não adianta nós estarmos com um pensamento diferente do pensamento de Deus, mas que nós possamos estar pensando conforme Deus pensa e sonhando conforme Deus sonha. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos partir para o encerramento do nosso culto de louvor ao nosso Deus, louvando a Ele através desse próximo cântico. Edifica em mim uma morada para ti.
lembrando sempre que nós estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30 e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus a partir das 19 horas. Teremos alguns eventos importantes na nossa igreja. Um deles é a conferência de aniversário que nós falamos pela manhã, que vai ser realizado no dia 1 e 2 de fevereiro, mas pode ser que essa data ainda seja alterada, certo, pastor? Pode ser que... Pode ser. Deixa eu só explicar para os irmãos, nós estamos agora para mudança, né? Já no dia 1º, nós estamos vendo ainda se pode ser alterado ou não, tá? Pra gente logo que houver, se houver uma mudança, a gente já avisa a todos, mas vamos deixar essa data. Então, por enquanto está 1 e 2 de fevereiro, Isso. como está junto aí da nossa mudança para o novo tempo, então pode ser, e aí nós avisaremos, né, para a amada igreja, se mudar a gente avisa, mas por enquanto 1 e 2 de fevereiro, o preletor será o pastor Alex Barros, da Igreja Batista lá do Jardim Miriam, onde eu comentei pela manhã, nós já conhecemos, né, o coral deles, eles estiveram aqui no evento que nós tivemos no final de ano, Deus de Aliança, então a gente já conhece aí o coral da amada igreja ali em Jardim Miriam, e aí nós vamos passar a conhecer também o pastor desta Amém. igreja, o pastor Alex Barros. Até comentei que esse nome é muito bonito, né? Alex Barros, principalmente o nome, Alex, forte, né? Bonito. Então vai ser lá no nosso novo templo, Amém. que está em construção. Então vamos já nos preparando para esse evento, que é um evento importante. Afinal já são 11 anos, né? Que a igreja está completando. 11 anos que vai ser no dia 25, na verdade, é a data do aniversário da nossa igreja, mas iremos comemorar aí mesmo na conferência que é dia 1 e 2 de fevereiro. Lembrando também que nós teremos eleições ministeriais, que também é em fevereiro. Então você que ainda não levou o seu formulário aí para preencher, se você vai participar de algum ministério na obra do Senhor, preencha, né? Ore a Deus, que Deus coloque no seu coração aí para servir da melhor forma possível nos nossos ministérios aqui na nossa amada igreja. Ok, são esses avisos. Vamos nos colocar em pé. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Só que o pastor Antônio, ele vai palestrar sobre os conselhos ministeriais no dia 9 e 16, tá? E eu, assim, peço que todos venham na EBD, porque esse assunto ele é muito importante a nível de esclarecimento, de motivação, tá? Então, se você puder trazer sua família, todo mundo, não faltar naquele dia 9 e 16, aí vai se falar um pouco mais da forma, assim, correta e clara do que é realmente o conselho, para a gente entender com mais nitidez a questão, tá? Amém. Então tá aí. Eu vou pedir para que a nossa irmã Asenate faça essa última oração aí no microfone, e aí depois, logo após, a bênção pelo pastor Tomé. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui em Tua presença, Pai, te agradecemos por esse dia, pela mensagem, pelos louvores entoados a Ti, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja na volta para os nossos lares, ó Pai. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, Pai, para todos, e que a Tua graça, Pai, se derrame sobre nós, ó Deus. Amém. Nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Então a gente vai fazer, nós fizemos numa EBD, nós vamos fazer hoje, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para todos sempre. Só vou dizer um amém bem forte, tá? Certo? Lembra? Então, levante sua mão e diga assim, vamos lá. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês, cheia de diamantes, tá? Amém. Amém. Podeis assentar-vos do culto de louvor ao nosso Deus. Em
das trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus